Bom, estamos de volta, fazendo a revisão das Alahot de Pessah, tá? A gente está gravando pro YouTube, vamos colocar lá. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva para você receber as outras aulas e dá logo um like para assinar a chamada nessa aula do YouTube, tá bom? A gente tá fazendo a revisão desse livro aqui, de Pessah a Shavuot, Leis e Costumes, do Rabino Shammai Endi, da editora Chabad. E a gente já fez uma revisão do capítulo 1 e do capítulo 2, aliás, da parte 1. Estamos agora na metade da parte 2, tá? Pra quem não assistiu ainda, a parte 1 tá lá no Instagram. Pode ir lá, tá no story. Hannah Capilé, mãe educando com Torá. Aqui embaixo tem o link para você acessar o Instagram, tá bom? E também faz uma visita lá no nosso site educandocomtorá.com. A gente vai, Bezrat Hashem, até amanhã, lançar uma campanha pra gente fazer juntos, né, com toda a força para Pessah, onde todo dia você vai poder receber uma mensagem de motivação para limpeza de Pessah, para o preparo da festa de Pessah juntos. Não esmorecer nesse momento, tá bom? Faz a sua inscrição lá no site, o link já eu vou liberar, tá bom? Se você ainda não é membro, não participa ainda do grupo VIP no WhatsApp, participa, o link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Então vamos lá, a gente estava falando sobre a Agalá. E de como preparar a Agalá. Não, bota aqui. Então a gente vai falar agora sobre como preparar a Agalá, tá bom? A Agalá é uma das formas de cacherizar os utensílios para Pessah, tá bom? E a gente vai fazer essa Agalá em português se chama água, escalda. É escalda, tá? O português está fugindo, desculpa. Então a gente vai fazer agora a revisão da parte da Agalá. Então vamos lá. O utensílio a ser cacheirizado não deve ser usado 24 horas antes da Agalá, tá? Então todo utensílio, depois de verificar dentro da Alahá, da parte que a gente já leu, tá? Depois de verificar se o utensílio realmente pode ser cacheirizado para Pessah, tá? Se ele se enquadra no tipo de utensílio que pode ser cacheirizado, então ele não deve ser utilizado, ele deve estar totalmente limpo, tá? Dani, o que eu combinei com você? Silêncio. Ele não deve ser utilizado durante 24 horas, tá? Depois de totalmente limpo, então durante 24 horas ele não pode ser utilizado, tá? A Agalá expele apenas o hametz imbuído nas paredes do utensílio. Porém, não remove o próprio hametz que porventura esteja grudado por fora. Portanto, antes da Agalá, o utensílio deve ser bem limpo de qualquer sujeira ou ferrugem também. Não me mata, não me mata. Olha o que eu combinei. Dani, o que eu combinei? Sim, sem gritaria. Portanto, antes da Agalá, o utensílio deve ser bem limpo de qualquer sujeira ou ferrugem, principalmente nos pequenos orifícios e rachaduras. E depois bem enxugado para que o utensílio não fique molhado, pois poderá esfriar a água da Agalá no momento em que ele entra em contato com a água, tá bom? Então isso é muito importante. Antes da Agalá, o utensílio precisa estar totalmente limpo, sabe? Aquela super limpeza, com palha de aço, com
né? Romerim é material de produto de limpeza que limpa, tira toda a gordura. Esse é o momento, tá? De fazer aquela limpeza bem profunda mesmo do utensílio 24 horas antes. Aí deixa ele descansando lá. Então, ele seco, ele vai ser colocado na água lá. Se o utensílio é de metal, todo e qualquer lugar onde não seja possível limpar ou raspar, como pequenos orifícios em volta do cabo, no local onde está gravada a marca ou qualquer outra gravação, deve passar por um libuncal, tá? Que é o fogo. Ou seja, coloca-se essa parte do utensílio sobre o fogo até que um pedaço de papel que tocar do lado de fora do metal fique chamuscado, tá? Tem vídeos que mostram como fazer isso, tá bom? Eu vou colocar disponível nos nossos links, Bezrat Hashem. Essas partes que não adianta que se faça só a água lá, ela precisa estar sobre o fogo, tá? Até que quando a gente encostar um pedacinho de papel no metal, o papel pegue fogo, tá bom? Se o utensílio for de madeira, deve-se lixar todo o local cuja limpeza for impossível. Tá? Dani, sim, eu pedi. Dani, o que eu pedi pra você? Daniel Nachman. Eu pedi pra você. Silêncio. Eu sei! Então fala baixinho por cima. Então fala baixinho, que ele vai falar baixinho. Ele te imita. Então, se o utensílio for de madeira, deve-se lixar todo o local cuja limpeza for impossível. Tá? Como fazer a galá? Então, vamos lá. Como fazer a galá? Então, primeiro, pegue uma panela grande de hametz, não usada nas últimas 24 horas. Limpe-a bem conforme acima, como acabei de dizer, né? Encha de água até a borda e deixe ferver. Quando a água estiver borbulhando, fervendo mesmo, jogue na panela uma pedra ou um pedaço de ferro incandescente. Então, antes tem que estar incandescente, um pedaço de pedra ou de ferro. Que pode ser, por exemplo, um queimador do fogão previamente aceso, segurando com alicate, óbvio, para você não se machucar, não se queimar. Isso é bom usar luva de proteção para fazer todo esse processo, tá? E jogue, né, dentro da panela, já borbulhando, para quê? Para que a água transborde e cacherize também o exterior da panela, tá? Então, entorne a água, lave a panela com água fria e encha novamente e ferva a água novamente. Se a panela for cachelepessa ou nova, não há necessidade de cacherizá-la previamente, tá? Isso é no caso de uma panela que ela não é cachelepessa, tá? Vai ser cacherizada para esse uso. Então, primeiro tem que fazer esse processo de cacherização para ir a segunda etapa, tá? Para cacherizar a tampa da panela, mergulhe suas bordas na água fervendo da própria panela, girando a tampa para que todos os lados sejam cacherizados. A parte central, que não foi possível mergulhar na panela, deve ser colocada sobre o fogo para fazer libun kal. Dessa forma, deve ser cacherizado todo e qualquer utensílio grande que não caiba completamente dentro da panela. Durante todo o processo da galá, a água deve estar fervendo, isso é, borbulhando com bolhas grandes, não basta aquelas bolinhas pequenas que começam a levantar fervura, tá? É fervendo mesmo. E normalmente, quando se coloca um utensílio na panela, a água para de ferver. Então, deve-se esperar que volte a ferver para depois retirar o utensílio cacherizado. Tá. O utensílio deve ser completamente envolvido pela água de agalá, ou seja, deve ser mergulhado por inteiro na água fervendo.
Caso o utensílio seja comprido e não entre de uma vez só, pode ser cauterizado de um lado, tirado e mergulhado do outro lado, tentando o quanto possível não mergulhar o mesmo local 2 vezes. Tá? No caso do utensílio ser muito grande. Mas o melhor é realmente a gente ter uma panela bem grande para fazer isso, de maneira que todos os utensílios possam entrar, mergulhar e sair inteiro, tá? Para não ter essa questão de dúvida. Tá? A Natália tá aí, bem-vindo. O William tá acompanhando. A gente tá falando, então, continuando a segunda parte do Shavuot, de Pesach Shavuot, leis e costumes, tá? Falando sobre a Galá, as etapas da Galá. Onde é que eu parei? Ganhei. Tá. Para mergulhar os utensílios dentro da água, o melhor é usar uma rede na qual são colocados os utensílios e mergulhar lá na água. Tá? Eu tô aqui na página 7 do livro, tá? Dentro da água, a rede deve ser chacoalhada um pouco para que a água envolva todos os utensílios. Não se deve encher a rede com muitos utensílios de uma vez, para que não fiquem tão próximos uns dos outros, a ponto da água não passar entre eles, tá? Então, não pode. Essa maneira é uma maneira de facilitar para não ficar fazendo utensílio por utensílio. Dá para fazer vários ao mesmo tempo, mas de uma forma tem que usar o bom senso para que a água tem que passar entre eles, né? Caso não se tenha esta rede, o utensílio pode ser mergulhado com uma pinça ou alicate. Dentro da água, o alicate deve ser aberto, segurando-se o utensílio no outro local com o mesmo ou com um segundo alicate, para que a água atinja também o local coberto pelo alicate. Tá? Então, dá para fazer com 2 alicates, isso eu já vi. Mergulha de um lado e aí solta, né? Ele vai boiar um pouquinho e agarra do outro. Então, aqueles segundos que ele boiou um pouquinho sozinho foi suficiente para fazer a galá, tá? Deve-se ter cuidado para que a água fervente encha o utensílio, se este tiver um recipiente. Portanto, a abertura deve estar para o lado ou para cima. Dani! Baixinho, baixinho. Irmão, Dani me cuspiu. Dani, não faz. Fala baixinho com cima. Olha o que eu falei. Vai pro quarto. Dani, conversa com ele no quarto se precisar ou fala baixinho no ouvido dele. Tá, então deve-se ter cuidado para que a água fervente encha o utensílio se esse estiver no recipiente. Então, por exemplo, ela vai fazer a galá de um copo, tá? De um vaso, de um pote, né? Ele precisa imergir de uma maneira que a água entre dentro. Então, o melhor é que se coloque de lado, né? Ou com a boca para cima, tá? Para que o ar não impeça a entrada da água, tá bom? O utensílio deve ser deixado dentro da água da galá por alguns segundos para que haja tempo de expelir o hametz, tá? Porém, não deve ser deixado por muito tempo e deve ser retirado enquanto a água ainda estiver fervendo. Após a galá, o utensílio deve ser enxaguado imediatamente em água fria. Então, isso é importante. Fazer isso a gente gosta de fazer já com a torneira ligada, que aí tira e já passa direto na água fria. A água usada para a galá deve ser pura, sem misturas de nenhum outro produto. Se ela mudar de cor após várias cauterizações, deve ser entornada e uma nova água posta para ferver para continuar o processo. Às vezes acontece porque realmente começa a soltar o que estava na panela, né? Então, às vezes a gente vê que depois de um tempo começa a aparecer, por exemplo,
umas bolinhas muito pequenas de óleo, algumas... Começa a ter uma saturação realmente na água, e aí é porque tá na hora de mudar. Se quiser usar em peça a panela grande dentro da qual foi feita a galá, então essa panela grande que foi usada para galá, para colocar as coisas, né, para fazer a galá dentro dela, essa panela precisa ser casteirizada após o processo, tá? Então depois de casteirizar todos os utensílios, então essa panela ela pode ser usada para peça, desde que ela também seja casteirizada, adicionando água pura para que fique cheia até a borda, né, conforme a gente colocou, disse anteriormente no item 20. E então, colocar ela para ferver, e depois que ela estiver borbulhando mesmo, naquela fervura máxima, então um pedaço de uma pedra incandescente ou um pedaço de metal incandescente, né, que ele fala que pode ser até a própria bocal do fogão, colocar no fogo anteriormente, então quando ela tá incandescente, joga nela de forma que ela transborde borbulhando e cacheiriza o lado de fora da panela também. A galá deve ser feita no máximo antes das 10 horas da véspera de Pêssar, tá? Que é aquela data, aquele horário limite de que não pode ter hametz, né? Que tem que queimar o hametz, não pode ter propriedade, não pode ser proprietário de hametz, tá? Então também a galá, a cacheirização dos utensílios, também tem esse limite, também deve ser feita até esse dia, tá? E o rabino complementa que preferencialmente 3 ou mais dias antes de Pêssar. Por quê? Porque você precisa dos utensílios para cozinhar, para preparar o seder de Pêssar, né? Então aí, para você ter uma shalom bait, para você realmente ter um hag Pêssar kasher vesamer, né, alegre, é importante isso, que olha só que ele fala 3 ou até mais dias antes, você já deixe preparado isso, para que realmente a véspera de Pêssar seja um momento já que você já está terminando de preparar o ceder. Então, bom, a gente está nesse momento, né, complicado, que provavelmente ninguém vai receber visita em casa, né? Aqui em Israel, por exemplo, está cogitando de proibir os demais parentes de visitarem uns aos outros. Mas, por exemplo, eu falaria, se você tiver ainda visita em casa, que você vai ter que fazer mais comida, então mais atenção ainda precisa ter nesse momento final de cacheirização da casa, dos utensílios, para que o preparo do seder seja um preparo tranquilo. Lembra assim, o preparo do jantar de Shabat, né, das refeições de Shabat, não só do jantar, das refeições de Shabat, sempre devem ser com antecedência, certo? O Yom Tov também, apesar de poder cozinhar no Yom Tov, também a gente procura fazer com antecedência para aproveitar o Yom Tov, né? Dani, Ô, mami, toda hora é o Simeli que tá fazendo. Tá, Dani, se acalma, por favor. Tô acabando aqui. Dani, resolve com calma. A gente daqui a pouco conversa. Então, é importante... assim como a gente se prepara, né, para curtir o Yom Tov, né, para realmente se alegrar, em Pêssar, como a gente vai preparar a comida de Pêssar também com antecedência, então todo o preparo do ambiente onde vai ser preparado a comida de Pêssar também tem que ser com mais antecedência ainda, né? Por isso que até nos outros momentos eu sinalizei, por exemplo, para cada família pensar qual é a sua realidade, né? E uma coisa, por exemplo, que eu ouvi de um rabino muito querido, que ele deu muitas aulas pra gente, é assim: cada família tem sua realidade, e uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: não existe obrigação de comer hametz nesses momentos, tá? Em nenhum desses momentos existe nenhuma obrigação de comer hametz. Então, se na sua família você consegue parar de comer hametz com mais antecedência, melhor para você, é mais shalom, tá?
ele até brincava, a gente tem que parar com essa neura de deixar parar de comer hametz no último momento possível, né? Porque vira às vezes uma neurose, uma coisa muito difícil, né? Quem tem criança pequena, principalmente, se você tem pão em casa, se você tem biscoito em casa, se você tem bolo em casa, até muito perto da véspera de Pêssar, e aí você já limpou os quartos, você já limpou vários ambientes da casa e tá deixando a cozinha pro final, a probabilidade de uma criança sair correndo e levar hametz pros quartos, aí você ficar nervosa, né? Tem muitas famílias que passam por isso, pra quê, né? Ele sempre questionava, pra quê? Então, por que não parar de comer hametz um pouco antes, né? Tem tantas outras opções. A nossa família, há 2 anos, a gente começou a fazer assim. O que a gente faz? A gente segue a Minhag Rabat. Então, o que a gente faz? Antes de Pêssar, faltando um tempinho, assim, a gente, por exemplo, tá agora, falta 2 semanas, a gente tá finalizando, assim, o que tem de hametz, a gente não tá comprando mais hametz, ainda tem alguma coisa em casa, já tá identificado o que tem de hametz em casa. E agora o momento é assim, vamos consumir e tem uma data limite para consumir, tá? Então assim, por exemplo, uma semana antes a gente tem mais um Shabat e outro Shabat. Então, o próximo Shabat vai ser o último Shabat com hametz em casa. Sempre a gente faz assim. E aí depois do Shabat, realmente a gente não come mais hametz em casa, tá? E a gente começa realmente a fazer a parte pesada da limpeza de Pêssar. Antes disso, a gente vai identificando aonde tem hametz, limpando o hametz mais grosseiro, procurando nos armários, né? Se esqueceu alguma coisa, se teve algum bolinho, alguma coisa que guardou para presentear alguém, um brinde para as crianças quando se comportassem bem, que guardou, sei lá, num armário, uma coisa assim. Alguma sobra de purim, né? Que ficou talvez um Mishloach Manot. Então a gente tá sinalizando isso. Já juntei, já escrevi o que tem de hametz em casa, onde tá e tudo. Por quê? Porque daí uma semana sem ter hametz em casa é muito mais fácil da gente arrumar e limpar tudo tranquilo, de que não vai ter mais aquela preocupação de, mas comeu hametz na sala, mas aí tava limpando o quarto. Então, vamos fazer tudo com shalom, tá? Com tranquilidade. A gente foi na casa de um rabino uma vez, que eles, o Pêssar naquele ano acho que era domingo à noite, e a gente foi numa cidade Shelishit na casa deles, e eles contaram pra gente que eles não comeram halá naquele Shabat. A casa já tava kasher, já tava tudo kasher lepessa, e nem halá eles não tiveram naquele Shabat. E algumas pessoas questionaram, puxa, mas você ficou sem halá pro Shabat? Mas quem disse que tem que ter halá no Shabat, né? Então ela fez algo que era kasher lepessa, acho que com farinha de kneidel, era alguma coisa assim, que é kasher lepessa, que dá o gostinho, né, da halá, mas o vinho do kiddush já é suficiente, tá? Porque a gente não tem o costume de comer matzá. Mas assim, cada um com seu costume, cada um, né, com sua alegria. E importante só considerar isso, tá, gente? Porque a shalom é muito importante, a alegria é muito importante. Então cada um tem que pensar para si, dentro da Allahá, o que a gente pode fazer e continuar alegre. A Allahá não pode trazer um peso, não é isso que a Hashem quer. A Hashem quer que a gente sim separe o bom do ruim, que a gente nesse momento se desfaça do fermento, que a gente reflita, né, como a raça do traz, o que é o fermento, o que pode repensar dentro da gente, a questão da humildade, da gente não deixar fermentar as mitzvot, da gente não deixar passar muito tempo para cumprir os mandamentos. A gente tem que refletir sobre tudo isso, mas a gente precisa pensar assim, hoje eu tenho filhos adolescentes que estão passando por uma situação tal, antigamente eles me ajudavam muito mais, hoje eles têm muito mais estudo para fazer, ou tem um filho às vezes que num momento ajudava muito, mas que agora está mais desanimado, está passando por um momento, ou está doente, a gente também tem que considerar isso.
né? Hasbe Shalom, Lo Aleno, mas sempre a gente tem que pensar que em cima da hora pode sim acontecer alguma coisa, que não aconteça, que dê tudo certo, mas não deixa pra cima da hora, vai fazendo e seja prática, lembra disso. Você não é obrigado a comer hametz, tá? A gente pode ficar muito bem, não só uma semana sem fermento, como mais dias até. Às vezes o Yetzirará bate e fala que a gente precisa muito de fermento, e quantas vezes durante o ano a gente não come nada de fermento, né? Então tá, é isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tô deixando gravado para colocar no YouTube, então se você está assistindo agora a gravação no YouTube, se você não clicou no like ainda, clica no like, tá bom? Compartilha e convida outras pessoas também para se inscrever no nosso canal, pra gente atingir a meta de 1000 inscritos, poder ter comunidade, poder tornar o nosso projeto mais sustentável. Torne-se membro do nosso site também, Educando com Torá. Sempre tem boas promoções e campanhas e participações especiais lá no nosso site. E também, lembrando, como falei no início, a gente está preparando também para você que tá aí, né, em casa, por causa dessa situação toda, de repente desanimado para arrumar as coisas para Pessah, e tá se sentindo um pouco sozinha porque não tá perto de uma comunidade. A gente tá, a partir de amanhã, Bezrat Hashem, vai ter um link lá no nosso site pra gente fazer com toda a força pra Pessah juntos, tá bom? Todo dia no WhatsApp, num grupo especial, você vai receber mensagens de incentivo, de como limpar, como cacherizar, como manter o ânimo todos os dias, pra gente ter essa sensação de que a gente tá junto, sim, apesar da distância física, mas todo o Israel tá conectado, e Bezrat Hashem, todos nós conectados com Hashem, com a Torá, tá bom? Tudo de bom pra vocês, Hag Pesach Kasher Vesameach. Bota aqui a senha.